Olá, irmãos! Continuando os nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, hoje nós vamos ver sobre o pedido de Jairo, que está no capítulo 5, dos versículos 21 ao 24. Lá está escrito assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Meus irmãos, aqui Marcos começa esse relato aqui dessas duas pessoas. Dos outros evangelhos sinóticos também eles estão um do lado do outro, que a gente vai ver aqui que a história de Jairo não terminou, tem esse interlúdio aqui, depois a gente volta para a ressurreição da filha de Jairo. São histórias relativamente parecidas, são pessoas bem distintas. O chefe da sinagoga com a mulher lá que estava sofrendo de hemorragia. Um era exaltado na sinagoga, por assim dizer, a mulher já era excomungada, ela vivia impura pelas leis da época. Mas eram pessoas de grande fé, como nós veremos aqui. E aqui nós temos então esse relato dessa pessoa, desse chefe da sinagoga, se aproximando de Jesus, mas se aproximando com pedido. E se aproximando de uma forma diferente do que as pessoas, os maiorais lá da religião, se aproximariam de Jesus Cristo. Jairo não era um fariseu, não era um rabino, não era um escriba, mas ele era alguém importante na sinagoga. Ele era um leigo, mas foi dada a ele essa honra. Ele cuidava das coisas da sinagoga, dos rolos, das coisas que aconteciam na sinagoga, no prédio em si. Então, ele participava bem ativamente da religião da época. E o que ele fez aqui, o que ele demonstrou foi algo muito diferente do que os fariseus demonstraram. Porque Jairo, certamente, ele ouviu falar tudo o que Jesus Cristo fez. Ele ouviu falar ou estava presente também em quase todos os acontecimentos que nós passamos aqui antes. Sobre como Jesus Cristo curou tantas pessoas, expulsou tantos demônios que confessavam ser Cristo, o Filho do Deus vivo. E certamente, muito provavelmente, ele estava também na sinagoga quando Jesus Cristo curou o homem da mão ressequida. É quando ele fala que ele é o Senhor do sábado, que no sábado é o dia para fazer misericórdia, para fazer bondade, é um dia em que se espera que se faça o bem. E Jairo, então, ele reconheceu Jesus Cristo aqui, não simplesmente como um curandeiro, mas como Deus. Nós vemos aqui ele se aproximando de Jesus, prostrou-se aos seus pés, ele se jogou. E nos outros relatos aqui, como Mateus fala que ele adorou, é o verbo que estava aqui, ele adorou a Jesus Cristo, ele adorou o Deus, o Senhor dos Senhores. E ele reconhecia Jesus Cristo então como Deus. Ele conseguiu enxergar algo que estava patente aos olhos de todo mundo que quisesse enxergar, que Jesus Cristo só poderia ser Deus. Quando ele desceu paralítico lá do teto, que Jesus Cristo curou os pecados, aí provou que ele era Deus e ele tinha um poder para perdoar os pecados. Já então entendeu isso. E ele entendeu, ainda além disso, que Jesus Cristo ele tem um poder também sobre a vida. Por ser Deus, ele tem poder sobre a vida. E aqui nós vemos a fé de Jairo quando há isso. Ele chega e fala que a sua filha, a filhinha lá que tinha cerca de 12 anos, está à morte. No outro relato aqui em Mateus já coloca como que ela já tinha morrido. Mateus capítulo 9, 18, ele relata assim: enquanto essas coisas ele dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. A palavra que está aqui de estar à morte é escatão, que hoje nós chamamos de escatologia, o estudo do fim dos tempos. Aqui estava o fim do tempo dessa filha, estava respirando seu último sopro de vida. E Jairo reconheceu e buscou a Deus e a Jesus Cristo com uma fé tremenda, que ele falou: impõe sobre ela as mãos, que ela será salva, ela viverá. Então nós temos esse pedido de Jairo aqui que nos ensina muitas coisas. Todos esses relatos que teremos aqui até o final do capítulo 5 nos ensina muitas coisas em relação à nossa fé, em relação aos nossos pedidos a Jesus Cristo, reconhecendo que precisamos de fato ir a Cristo e pedir. E aqui mostra como Jesus é acessível, como ele estava lá, onde Jairo pôde chegar, se prostrou, adorou ele, pediu e clamou,
e Jesus atendeu. Aqui fala que Jesus foi com ele. Então nós sabemos que nem todos os pedidos de Jesus Cristo, nosso Deus, atenderá, será tudo conforme os seus planos, mas ele nos ensina que devemos pedir e pedir com fé, crendo que ele tem poder para fazer muito mais do que a gente pode imaginar. E Jairo cria muito bem nisso. Isso aqui ficou demonstrado, nós veremos depois ainda mais sobre essa história. Depois da cura dessa mulher com hemorragia, nós teremos a ressurreição da filha de Jairo. Mas por enquanto eu queria refletir com vocês sobre isso, sobre como nós podemos nos aproximar de Deus, como nós podemos nos aproximar de Jesus Cristo, se achegar a Ele e clamar por todos os nossos pedidos, sabendo que Ele tem poder sobre a vida, sabendo que Ele tem poder, como nós vimos antes, poder sobre a natureza, sobre os ventos, sobre as águas, poder sobre os demônios, sobre todas as forças do mal. Jesus Cristo, com uma só palavra, Ele domina toda a criação e todas as criaturas. É esse Deus que nós clamamos, é esse Deus que nós pedimos e entregamos a nossa vida. E Ele tem poder para nos atender e nos livrar de tudo, nos dar vida eterna, uma vida muito mais abundante do que essa que nós temos agora. Então que possamos, com toda a confiança, nos aproximar, nos achegar a Jesus Cristo, nos achegar ao nosso Deus, que está acessível, está diante de nós, e pedir, clamar, jogar sobre Ele todas as nossas aflições, as nossas necessidades, falar com Ele, descansar nele, porque Ele tem o poder e Ele sabe o que é o melhor para nós, Ele sabe o que nós precisamos de fato, o que fará com que nós possamos crescer no seu entendimento, na sua glória, na sua graça, e glorificar a Ele. Então que confiemos nele, possamos pedir dia após dia, clamar, entregar a Ele todas as nossas necessidades. Amém?